Sabe o que é interessante que a gente teve numa. Você falou de contabilidade, né? Eu sempre ainda digo que essa é uma das facetas aí da indústria que ainda está bem atrasada, porque a contabilidade ainda não avançou o todo que avançou a indústria de criptoativos. E eu vi recentemente que tivemos duas empresas, uma muito conhecida, a Tesla Inc., do Elon Musk, e a MicroStrategy, do Michael Saylor, que é o grande evangelista do Bitcoin no momento. E aí que eles começaram a comprar e botar no caixa da empresa. Então, diversificar o caixa da empresa, em vez de ficar apenas com o caixa líquido em treasuries, tesouro americano, vamos diversificar um pouco e botar em Bitcoin. E aí eu pude ver qual era o tratamento contábil que eles estavam utilizando, e que é o tratamento de que nenhuma valorização do ativo pode ser reconhecida no balanço. Ele vai sendo reconhecido a custo de aquisição, e apenas vai tendo o impairment caso tenha uma desvalorização. Mas a valorização do ativo não é contabilizada, apenas o prejuízo. Enfim, acho que é interessante de ver como está evoluindo. Mas, Flávio, eu queria perguntar para você também, dentro de criptoativos, vocês são bem, digamos, agnósticos com relação aos criptoativos, ou tem um que é mais interessante que outro? Vocês estão buscando ter até uma análise ativa com relação a cada um deles, ou a indústria como um todo tem um pezinho nela? Tá, vamos lá. Na verdade, a nossa ideia, então, por exemplo, você pega um fundo que não é o nosso mais tradicional, que é o Zaratustra, né? Esse é um fundo que está olhando qualquer tipo de ativo no mundo inteiro, seja ele de juros, ações ou commodities incluso. Então, inicialmente, a nossa ideia era, uma vez que Bitcoin e Ethereum estavam listados em bolsa, eu consigo tratar eles como uma commodity normal e operar dentro dos fundos. O único ponto é que, eu acho que o pessoal ainda em termos de criptoativos ainda está meio binário. O cara gosta muito, o cara ama e é um evangelista, que talvez seja meu caso, ou o cara odeia e fala, pô, talvez um pouco porque o cara simplesmente não surfou a onda e o cara tá com raiva, ou porque o cara ainda tá nesse processo de mudar de opinião, todo mundo acaba passando por isso. Mas é meio que um negócio eu amo ou odeia. Então a gente ficou um pouco receoso em colocar dentro dos principais fundos em D0, né? Então a nossa ideia vai ser abrir um fundo que opera futuros de Bitcoin e Ethereum. No nosso caso, como a gente é uma casa sistemática, a gente não faz muita análise fundamentalista da coisa. O que a gente faz é olhar dados. Então, o interessante do blockchain é que você tem os dados que a gente chama de on-chain, né? O Samir sabe muito mais disso do que eu, então se ele até peço ajuda para ele se ele quiser explicar isso de uma forma mais simples. Mas o interessante dessa tecnologia é que a gente consegue acessar um volume de dados muito grande e instantaneamente. Então, para a gente, assim, esse é o trabalho que a gente faz na Giant desde 2010, né? Olhar um volume de dados maior do que uma gestora tradicional, conseguir tratar esses dados e procurar por padrões nos dados para conseguir explorar eles. Então, a receita do bolo não mudou. A minha linha de produção, olhar dados, tratar os dados, procurar por padrões e executar é exatamente a mesma diferença, que agora eu estou começando a olhar dados diferentes. Claro que você precisa ter uma expertise diferente, não é exatamente igual, e foi por isso que a gente se associou a um grupo de uma empresa que chama Polvo Technology. São 7 pessoas que fizeram uma empresa muito interessante que usa técnicas de machine learning para olhar os dados on-chain. A gente fez a parceria no ano passado e estamos agora no processo de abrir o fundo. E aí, antes de passar a palavra, eu acho interessante, né? Não querendo dar call macro aqui ao fundamentalista, mas você comentou sobre a Tesla aceitando Bitcoin, a MicroStrategy também adotando o Bitcoin Standard. Mas eu fico imaginando, né? A gente levou vai completar agora 11 meses que a gente está na luta para conseguir abrir um fundo que vai comprar um ativo futuro listado. Então, assim, um negócio muito mais simples do que, por exemplo, faz o pessoal da Hashdex, que de fato tem a custódia, etc. E aí eu fico imaginando, se eu que estou fazendo o fundo mais simples possível para esse ativo, eu estou há 11 meses preso em burocracia, você imagina a quantidade de empresas que não estão né, nesse mesmo limbo, né? Que o cara de alguma forma quer comprar o ativo e simplesmente não consegue, porque o pessoal ainda está super apegado à burocracia. Então, o que não está errado, mas é de fato um processo que ainda tem muito a ser desenvolvido.
Até é importante mencionar que os contratos futuros, acho que os principais em bolsas renomadas é o da CME, né, Chicago Mercantile Exchange, e que eles anunciaram que vão lançar um contrato micro, o mini future também de Bitcoin, né, porque o contrato mínimo, se não me engano, era o nocional, na época que foi lançado já era o nocional elevado, e depois com a valorização toda do Bitcoin, esse nocional aumentou e muito. Então agora eles vão lançar um micro.